Baroni, representando o povo palestino, certo? O que o senhor acha? Boa noite a todos, os nossos telespectadores, boa noite especialmente ao Hannah, que dirige esse programa fantástico, como também estendo os meus agradecimentos imensos à Câmara de Comércio, à Área que proporciona esse debate. Antes de mais nada, ao se falar da questão palestina, é preciso deixar muito claro que os palestinos nunca estiveram em guerra necessariamente contra uma porção da humanidade que professa o credo judaico. Nós estamos em guerra contra o imperialismo e a continuidade do colonialismo europeu, nesse momento, capitaneado pelos Estados Unidos. Nós estamos em guerra contra os Estados Unidos, a maior máquina de guerra, terror e morte já engendrada pela humanidade. Os estoques de munição que nos matam são americanos, as armas são americanas ou europeias, as logísticas são americanas ou europeias, os satélites são americanos ou europeus, a capacidade de voto no Conselho de Segurança da ONU é estadunidense, e esse é basicamente aquele que garante a opressão norte-americana. Portanto, em que pese eu assegurar para todos vocês que o povo palestino está entre os povos que não tem, em hipótese nenhuma, a possibilidade de se vergar frente ao imperialismo, frente ao colonialismo, nós não temos dobradiça nas nossas colunas vertebrais. Eu quero assegurar para vocês que a luta não é contra um punhado de agentes a serviço dessa luta, desse imperialismo, ou seja, uma elite degenerada, que é a elite que governa Israel hoje. A nossa luta não é contra esse bando de degenerados, assassinos, sanguinários. Eles são, na verdade, a ponta de lança da barbárie contra o povo palestino. Nesse conflito hoje, o que importa é asseverar imediatamente que ele continua aquilo que acontece contra os palestinos há decênios. Os palestinos são uma população que de 47 a 49 viu metade da sua população varrida do mapa e expulsa de suas terras multimilenares. Então, a totalidade dos palestinos sofreu com essa expulsão. Hoje nós somos, na época de 47 a 49, 1,5 milhão, hoje foram varridos 750 mil, que constituem hoje 4,5 milhões de refugiados, a maior população refugiada do mundo. Não há paz sem o retorno desses refugiados. As cidades que foram tomadas foram totalmente desarabizadas, desislamizadas e descristianizadas, retirando da Palestina o seu escopo histórico e milenar de representar aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos no mundo e 1 bilhão e 700 milhões de cristãos no mundo. Ou seja, 3 bilhões de seres humanos no mundo passam a perder a Palestina. Nós somos salvaguarda dessa terra. O bloqueio a Gaza faz parte desse genocídio, faz parte dessa limpeza étnica. Não é possível entender o conflito em Gaza, o massacre em Gaza, sem entender esta perspectiva histórica, ou seja, a continuidade da limpeza étnica na Palestina, a continuidade dos palestinos saírem do mapa. Ou seja, alguns estão dizendo que foi uma loucura, que foi uma ausência total de estratégia, ausência total de equilíbrio, ausência total de proporção de força. Não. Tudo isso foi feito por uma elite degenerada planejadamente. Ou seja, 800 crianças e mulheres mortas foi planejado. Isso fez parte, desde o princípio da questão palestina, lá nos primórdios dos anos 40 até hoje, foi prática continuada. Foi isso que fizeram em todas as invasões, inclusive a do Líbano de 82, 96 depois com Shimon Peres, quando ele inventou uma tal de Operação Vinhas da Ira, depois em 2002, 2001 e 2002 na própria Palestina, um pouco no Líbano, 2006 no Líbano e atacaram também a faixa de Gaza, depois do ataque à faixa de Gaza impuseram um cruel bloqueio de 1 ano e 6 meses, 18 meses, que dos 3.500 itens, segundo a ONU, necessários à vida dos seres humanos, apenas 19 podiam entrar, nunca em quantidade percentual superior a 30%, nunca. E a totalidade, a destruição da infraestrutura da faixa de Gaza foi total. Foi total. 52 instalações da ONU foram destruídas, dos quais 32 escolas. E por que fizeram isso, inclusive atacando o depósito de alimentos que estão queimando até agora? Por que isso? Porque isso faz parte da infraestrutura palestina. Então, queimar essas situações, destruir, isso é planejado. Isso fizeram no Líbano também. Atacaram em 96, atacaram em 2006 instalações da ONU. Na Cisjordânia já tinham atacado e destruído em Jenin as instalações da ONU. Já tinham atacado em Ramallah, destruído Ramallah. Cercaram o Arafat de 2001 para frente e mataram o Arafat envenenado, que nunca foi do Hamas. Então, essa história toda hoje não é novidade para os palestinos.
Não é novidade como a atitude dessa elite degenerada do Estado de Israel. Para finalizar, só existe um meio de você chegar à paz na Palestina. Ou seja, encerrar esse ciclo de banho de sangue na Palestina. Em primeiro lugar, a totalidade dos refugiados palestinos, 4,5 milhões, deve retornar atendendo à resolução da ONU que assim exige. Em primeiro lugar. Segundo lugar, todos os 11 mil presos palestinos, a maior população carcerária, toda ela de presos políticos, militantes, dentre os quais 1.200 mulheres e crianças, devem ser libertadas. Essa é a maior população carcerária do mundo em termos proporcionais. É preciso acabar com os assassinatos seletivos de dirigentes palestinos, acabar com os programas de assassinato em massa de palestinos. Jerusalém tem que ser a capital. Devem ser implementadas as mais de 100 resoluções da ONU em favor dos palestinos, e nenhuma delas acatada por Israel. É preciso que o Estado palestino seja constituído com contiguidade territorial, com segurança garantida, com garantia de manter a sua própria segurança, garantia a fronteiras, garantia ao espaço aéreo, garantia do espaço marítimo. E, por fim, caso nada disso imediatamente seja atendido, só iremos ter uma Palestina livre o dia que o mundo fizer o que alguns estados já estão fazendo por conta própria, e algumas organizações humanitárias e algumas igrejas, como por exemplo nos Estados Unidos a Igreja Presbiteriana já está fazendo. Uma política de boicote ao Estado de Israel, como aconteceu na África do Sul para acabar com o apartheid, desinversão e sanções, inclusive perpetradas pela ONU. Sem isso, o genocídio na Palestina e a limpeza étnica vão continuar, e o Oriente Médio vai continuar de ciclo em ciclo mergulhado em banho de sangue.